Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tópico abordado vai ser o tema conjuntos compactos. Antes de definirmos o que vem a ser um conjunto compacto, devemos fazer duas definições. Um subconjunto A de R2 é dito limitado se ele está contido em alguma bola aberta de centro na origem. Isso significa que deve existir um R maior que zero, isso é um R positivo, tal que a distância de qualquer ponto de A até o ponto zero seja estritamente menor que esse R. Dizemos que um subconjunto A de R2 é fechado se o seu complementar em R2 for um conjunto aberto. Dizemos que um conjunto é compacto se ao mesmo tempo ele é tanto fechado quanto limitado. Por exemplo, o primeiro quadrante do plano é um conjunto que é fechado, mas não limitado. A bola aberta de centro na origem e raio 1 é limitado, mas não é um conjunto fechado. O conjunto A, dado por x² mais y² menor ou igual que 1, é um conjunto tanto fechado quanto limitado. Reparem que ele é a bola aberta de centro na origem e raio 1, só que agora a gente também está colocando a fronteira por conta do sinal menor ou igual. Então também temos o círculo x² mais y² igual a 1. O teorema de Weierstrass nos conta que, dada uma função definida num compacto, sempre vai existir um ponto de mínimo global e um ponto de máximo global. Um exemplo. Seja f esse polinômio definido no quadrado dado por A. Como o conjunto A é compacto, porque ele é fechado e limitado, f admite máximo e mínimo global. Então, vamos calcular esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo global. Para isso, nós vamos dividir A em duas partes. Primeiro, o seu interior, que é o interior do quadrado. E depois vamos dividi-lo na sua fronteira, que são os quatro lados do quadrado. Para calcular os extremantes no interior, nós vamos usar o teste do Hessiano. O gradiente de f é 2x menos 2y menos 1 e menos 2x mais 6y. E o único ponto crítico, isso é o único ponto onde o gradiente se anula, é o ponto 3/4, 1/4. Pelos nossos propósitos, nós nem precisaríamos continuar para descobrir se esse ponto ele é um ponto de Sela, um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local. Porque nós só precisaríamos saber do valor da f nesse ponto e depois comparar nos pontos o valor da f nos pontos que vamos encontrar na fronteira. Mas vamos também fazer o teste do Hessiano nesse caso. As segundas derivadas da f são dadas por essas expressões e o Hessiano da f ele é constante igual a 8 para qualquer ponto. Em particular, no ponto 3/4, 1/4, tanto a segunda derivada parcial com relação a x quanto o Hessiano são ambos positivos. Então, 3/4, 1/4 é um ponto de mínimo local. O mais importante para a gente é saber o valor da f nesse ponto, que são menos 9/8. Nós devemos guardar o ponto 3/4, 1/4 e o valor menos 9/8. Vamos agora calcular os possíveis extremantes de f na fronteira. Então, primeiro vamos começar no lado que y é igual a zero. Então, a gente vai considerar a função f de x0, que vamos chamar de g de x, que é esse polinômio com x variando entre 0 e 1. Então, aqui voltamos ao cálculo 1. Nós devemos calcular os extremantes dessa g com relação às técnicas que a gente utilizava no cálculo 1. Então, eu vou calcular os extremantes no intervalo aberto 0, 1,
Vou calcular o valor da g no ponto 0, o valor da g no ponto 1 e comparar estes valores. A derivada da g se anula apenas quando x igual a meio. Então, os valores que a gente tem que guardar é o valor da g de 0, o valor da g de meio e o valor da g de 1. Note que quando a gente está falando com relação a f, nós estamos então com o ponto 0, 0, com o ponto meio 0 e com o ponto 1, 0, pois o y está fixado igual a 0. Agora, no lado do quadrado que o y é igual a 1, nós vamos considerar a função f de x1, que vamos chamar de g de x, onde o x novamente está variando entre 0 e 1. A derivada dessa função só se anula quando x é igual a 3 meios. Então, devemos guardar o valor da g de 0, o valor da g de 3 meios e o valor da g de 1. Com relação a f, devemos guardar o valor da f no ponto 0, 1, no ponto 3 meio, 1 e no ponto 1, 1. Agora, vamos analisar o lado onde x igual a 0. Então, nós vamos considerar a função f de 0y, onde o y está variando entre 0 e 1, e vamos chamar essa função de g. O único ponto onde a derivada da g se anula é o ponto onde y igual a 0. Então, devemos guardar o valor da g de 0 e o valor da g de 1 apenas nos limites do intervalo onde a g está definida. Note que em termos da f, estamos falando da f calculada em 0, 0 em 0, 1. Agora, o último lado do quadrado é quando x é igual a 1. Então, vamos considerar a função f de 1y, onde o y está variando entre 0 e 1, e vamos chamar essa função de g. Então, devemos atentar para os valores de g, onde a derivada se anula no interior do intervalo 0, 1 e nas extremidades em 0 e em 1. O único ponto onde a derivada da g se anula é quando y é igual a 1/3. Então, devemos guardar o valor da g de 0, da g de 1/3 e da g de 1. E agora, devemos pegar todos esses valores que eu pedi para vocês guardarem. Agora é um bom momento para vocês voltarem e verem todos esses valores. Porque o menor valor encontrado foi o valor menos 9/8, que foi no ponto 3/4, 1/4, que estava no interior do quadrado. O maior valor encontrado foi 3, que estava na fronteira do quadrado, justamente em uma quina, no ponto 0, 1. Então, 3/4 é um ponto de mínimo global de f, enquanto 0, 1 é um ponto de máximo global de f. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.